Santidade não é uma obrigação. É um dever de todos nós, né? Ser cada dia mais santos. A palavra de Deus diz: santificai-vos, porque o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então, para o Senhor realizar maravilhas, para o Senhor manifestar o seu poder no meio do seu povo, Ele diz: santificai-vos. Amém? Nós já somos santos. A partir do momento que você se converteu, você se tornou santo. Seu nome foi escrito no livro da vida. Você é filho de Deus. E Deus não tem filho sujo, né? Porque Ele é santo. E se Ele é santo, e nós temos o DNA dele, nós somos santos também. Amém? Amém. Só que a cada dia nós temos que ser mais e mais e mais santos. Porque nós vivemos num mundo de tentações, num mundo onde há muitas ofertas para o pecado. É deste mundo que nós vivemos. E por isso nós estamos sujeitos a pecar, nós estamos sujeitos a cair. Mas a Bíblia nos mostra que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. É de Deus. Porque é a vontade de Deus que todos nós sejamos mais e mais santos. Né? Amém? Amém. Então nós vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Pedro, 1 de Pedro, capítulo 1, e vamos ler do versículo 13 a 21. Eu entreguei para vocês aí uns versículos. Quando eu citar, eu vou querer que vocês leiam para mim, tá bem? Por enquanto nós vamos ler aqui na Bíblia, e é o texto que se refere à mensagem de hoje. Primeira carta de Pedro, 1, 13 a 21. Pedro, 1, 13 a 21. Vocês já acharam? Meus amados lá atrás, já abriram aí em inglês, amados? Abra aí em 1 Peter 1, 13 to 21. Diz assim a palavra de Deus, falando sobre a santidade. Vamos lembrar que Pedro escreveu a sua carta para os crentes que estavam sendo perseguidos, para os crentes que estavam em fuga, para os crentes que estavam em prisões, que estavam nas cavernas, que estavam sendo perseguidos por causa do Evangelho. Então, ele escreveu a sua carta aos peregrinos. Amém? Amém. E esta carta, irmãos, que Pedro escreveu, ela serve para nós hoje, porque apesar do povo de Deus, da sua igreja naquela época, está sendo perseguida, está sendo maltratada, está em prisões, está morando em cavernas, Deus disse que vocês devem ser santos, cada vez mais santos. Amém? Então nós não temos desculpas para não ser cada vez mais santos. Não importa a situação que nós estejamos vivendo, Deus coloca diante de nós este grande desafio, esse grande imperativo. Sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Então, todos encontraram? Vamos ler então. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora,
Se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisa corruptível, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. A vossa fé e esperança estejam em Deus. Amém? Ainda Mateus capítulo 5 e 48, é um texto bem conhecido. Nós vamos repetir juntos esse texto. Mateus 5 e 48. Diz assim a palavra, o último versículo, 48, diz assim: portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Quem está falando essa palavra? Jesus. Né? Jesus. Vamos lembrar que Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos, nos fala da vida de Jesus e seu ministério aqui na terra. E Jesus está dizendo aos discípulos: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Sim. Apesar deles andarem com Jesus, deles estarem com Jesus, eles podiam, se eles não vigiassem, se eles não buscassem a Deus, eles podiam se tornar imperfeitos. Não é? Como nós, como igreja, nós conhecemos Jesus, mas nós temos que ser cada vez mais perfeitos. E perfeição quer dizer o quê? Santidade. Né? Alguém perfeito é alguém santo. Aí você diz: pastora, como é que eu sou santa se eu não sou perfeita? Né? Como é que eu sou santa se eu não sou perfeita? Eu já expliquei aqui várias vezes a diferença entre você ser uma pessoa que tem prazer no pecado, uma pessoa que é dominada pelo pecado, de uma pessoa que peca porque é um ser humano, porque está aqui neste mundo. De uma pessoa que conhece a Deus. O crente em Jesus, quando ele peca, ele se sente mal. Não é? Ele sente uma luzinha, dando sinalzinho dentro dele: você errou, você pecou. Você precisa confessar. Né? Você precisa se arrepender. Enquanto que aquele que não tem Jesus, quanto mais ele peca, mais ele tem prazer no pecado. Ele não se sente mal pelo pecado. Pelo contrário, ele sente prazer no pecado. Então, a diferença é essa, que você peca, mas você não se sente bem com o pecado, porque você tem o Espírito Santo de Deus que te convence do pecado, da justiça e do juízo. Você não tem prazer no pecado. Amém? Então a Bíblia diz: o pecado não terá domínio sobre vós. A diferença é que o pecado vem, mas ele não tem domínio sobre a sua vida. Então, quando Deus olha para você, Deus não vê o pecado que não tem domínio sobre a sua vida. Por quê? Todo pecado que você cometeu, né, antes de se converter a Jesus, foi levado para o fundo do mar. E diz a Bíblia: não me lembrarei mais deles. Foi jogado no fundo do mar, né? Ele lançou no fundo do mar e não lembro mais deles. Todo pecado que é cometido depois que eu entreguei minha vida a Jesus, também está debaixo do sangue de Jesus. Né? Ele só requer de nós que nós confessemos, que nós reconheçamos, que nós arrependamos, né? E nos coloquemos diante dele. E cada vez que você vence um pecado, é um passo a mais que você dá na sua santidade. Né?
Isso significa que cada vez que você vence aquele pecado, cada vez que o inimigo te ataca, para você cair no mesmo pecado, você já está atento. Né? E você pode repreender o inimigo e a tentação do inimigo dizer: Satanás, você não tem poder sobre a minha vida, porque a minha vida está debaixo do sangue de Jesus. Meus pecados já estão perdoados. Você não vai me levar a pecar, porque a minha vida pertence a Jesus. O meu nome está escrito no livro da vida. Então, meus amados irmãos, nós vamos ver como é que Deus trata a santidade. Como é que Deus trata a santidade? Nós vemos que Deus é um Deus santo e Ele requer do seu povo santidade. Ele requereu do povo de Israel também. Né? Ele requereu, só que a santidade do povo de Israel dependia da lei. Né? Dependia das leis. Quando você caía no pecado, a lei dissesse: não roube, porque se você roubar, a sua mão será cortada. E você roubava, a mão era cortada. Não adultere. E você adulterava, você apanhado de adultério. E aqueles homens que acusavam aquela mulher de adultério disseram a Jesus: a lei diz, mestre, que ela deve ser apedrejada. E tu o que dizes? Né? Jesus se abaixou, começou a escrever no chão. E eu acredito que ele estava escrevendo o pecado daqueles homens. Né? Porque naquela época parece que só a mulher pecava, o homem não pecava. Nada acontecia com eles. Então Jesus veio para quebrar tudo isto, né? Toda essa mordomia que havia para com os homens. Ele começa a escrever e certamente escrever lá: você é ladrão, você é mentiroso, você é assassino, você é adúltero. E eles, quando viram tudo que estava escrito no chão, saíram de cabisbaixo, caladinhos, sem falar nada. Né? E Jesus olha para a mulher e diz: mulher, onde estão os teus acusadores? E ela diz: Senhor, se foram. E ele diz: você vá também, se vá também e não peque mais. Vá em paz e não peques mais. Glória a Deus. Jesus veio para nos libertar do pecado. Amém? Amém. Queridos, em Cristo nós somos novas criaturas. Nós somos santos. Então, como é que Deus trata a santidade? Em primeiro lugar, nós vemos que Deus trata a santidade através do sangue de Jesus. Ele não trata da sua santidade através das suas obras. As suas obras é um dever você fazer. É um dever de todos nós. Né? Fazer boas obras, fazer a caridade, ok? É um dever nosso. Até aqueles que não têm experiência com Deus, muitos fazem boas obras. Né? Então, é um dever do ser humano fazer as boas obras. Então, boas obras não te levam à santidade. Vir à igreja também não te leva à santidade. Não é? Seguir os 10 mandamentos também não te leva à santidade. O que é que te leva à santidade? O que te leva à santidade é o sangue de Jesus. Amém? Em João, né? Eu creio que é 1 João. 1 de João 1, 7 e 9, né? Alguém tem aí? Depois você vai ler para mim. Tem. Depois você lê para mim. Diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Purificar quer dizer limpar. Amém? Amém. Purificar quer dizer limpar. Então, se ele me limpa de todo o pecado, ele não diz é só o adultério que é limpo. É só a mentira que é limpa. Ele diz de todo o pecado. Por isso que diante de Deus não há pecado grande nem pecado pequeno. Nós, seres humanos, é que classificamos o tamanho do pecado. Uma mentirinha pequena com uma mentira grande tem diferença diante de Deus? Um roubo com um assassinato tem diferença diante de Deus? Tudo é pecado. Então a Bíblia diz que o sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário para perdão, para redenção, para propiciação do nosso pecado. Nos limpa, nos purifica de todo o pecado. Então, a partir do momento que eu entrego minha vida a Jesus, a santificação começou na minha vida. Eu sou santa.
Porque eu dei liberdade a Jesus de entrar. Eu convidei Jesus a entrar. Amém. Eu dei liberdade a Ele de me perdoar. Eu dei liberdade a Ele de me purificar. Então eu estou limpa. O pecado esporádico que eu cometo já está tudo debaixo do sangue de Jesus. Eu só não posso me acomodar. Por quê? Porque existe um inimigo à nossa volta, chamado Satanás, que ele está olhando todos os seus movimentos, todas as suas intenções, todas as suas inclinações da carne. Ele está olhando para poder entrar e te abocanhar. Por isso, nós não podemos deixar, aliás, dar liberdade ao inimigo. Não podemos dar liberdade ao inimigo. Não podemos abrir a porta para o inimigo. Por isso que a Bíblia diz, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Em tentação. Não dê oportunidade ao inimigo de dizer, olha, ela está querendo namorar aquele homem casado. Então eu vou levar ela a namorar. Aí você diz assim, eu já estou perdoada mesmo, não vale a pena. Eu posso namorar com aquele homem casado. Né? O inimigo pode colocar na sua cabeça, você já está perdoado, então vai lá, namora com ele, tira ele da mulher dele. Então, quando eu dou evasão à minha carne, quando eu dou evasão à voz do inimigo, à tentação, eu estou abrindo portas para Satanás vir e me levar a pecar contra Deus e desfazer aquilo que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Então, cada vez que nós cometemos algo que entristece o Espírito Santo, que entristece a Deus, nós estamos matando Jesus de novo. Então, meus amados, é muito importante que você saiba quem você é em Cristo. E você aprenda a resistir o diabo. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Vença as tentações e o inimigo fugirá de vós. Não deis lugar ao diabo. Porque se você der lugar, você pode cair. E você pode dizer, Deus, você é mentiroso. Está vendo? Eu caí. Aquilo que a sua palavra diz que Jesus levou na cruz do Calvário os meus pecados e que eu estou perdoado através da morte dele, isso tudo é conversa. E é por isso que tem muita gente desviada, porque não reconhece o que Cristo fez por eles, não toma posse dessa realidade e se deixa levar pelos desejos da carne. E é isso que ele está escrevendo aqui aos peregrinos, Pedro escrevendo aqui aos peregrinos. Ele fala exatamente sobre isso. Ele fala, como os filhos, versículo 14, como filhos da obediência. Quem é obediente? É aquele filho que ouve e faz o que foi dito. O filho que ouve e não acredita naquilo que foi dito, e leva na brincadeira, e leva sem responsabilidade a vida cristã, é um filho rebelde. Aqui diz, ó, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Quer dizer, antes de você cometer, você estava na ignorância. Agora que você está dentro do conhecimento, não se molde, não aceite